menor número de miseráveis e pobres da história. Será que a economia está indo bem? Vocês vão ver, saiu uma pesquisa da Quest, nossa, os gênios do mercado, está tudo errado. Gênio de mercado, quando vê que está caindo o número de pobre, número de miserável, número de jovens que nem trabalham nem estudam, quando vê desemprego na mínima histórica, quando vê o crescimento maior em 13 anos, os mercados falam assim, não dá. Assim não dá. A gente precisa tirar pobre da conta. Não dá para meter pobre na conta. Mas o menor número de miseráveis, vamos lá. A pobreza e a extrema pobreza no Brasil registraram no ano passado os menores índices da série histórica iniciada em 2012. Pela primeira vez, a extrema pobreza ficou abaixo de 5%. O patamar é de 4,4%, que representa 9 milhões e meio de pessoas nesta faixa. 8 milhões e 700 mil brasileiros saíram da condição de pobreza, reduzindo esse contingente para 59 milhões, o menor número em mais de uma década. Esses dados estão presentes na síntese de indicadores sociais, esse estudo divulgado hoje pelo IBGE. O parâmetro internacional para medir a pobreza, definido pelo Banco Mundial, é de uma renda de até $6,85 por dia. Pessoas com renda abaixo disso são consideradas em situação de pobreza. Já o parâmetro para extrema pobreza é de uma renda de até $2,15 por dia. Emprego, programas sociais, aplicação correta desses programas e a vida das pessoas melhora. O que mais que a gente tem aí? De acordo com esse relatório, a expansão dos programas sociais, principalmente do Bolsa Família, ajudou a reduzir a extrema pobreza de 5,9% para 4,4% entre 2022 e 2023. Isso significa que do total de 12 milhões e 600 mil pessoas nessa situação, 3 milhões e 100 mil saíram da extrema pobreza no espaço de um ano. Conforme o documento, as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos são a população mais atingida pela pobreza. 7,3% são extremamente pobres e 44,8% são considerados pobres. Entre os grupos por idade, os idosos têm os menores índices. 2% estão em situação de extrema pobreza, enquanto 11,3% estão em condição de pobreza. A pesquisa ainda indicou que as regiões Norte e Nordeste têm as maiores proporções de pessoas pobres e extremamente pobres. Olha aqui, e também caiu o número de jovens que nem estudam nem trabalham entre 15 e 29 anos. Menor número da série histórica. Ainda é muita gente, 10 milhões e 300 mil brasileiros nessa situação. O equivalente a 21,2% da população dessa faixa etária. É muita coisa, mas caiu também a níveis históricos, né? Então nós estamos falando de um país cuja economia está funcionando. Nós estamos falando de um país em que o lucro das 327 empresas da Bolsa de Valores no terceiro trimestre subiu 55% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. 55%. Nós estamos falando de uma lista de 116 países. O Brasil estava a indústria brasileira estava em 70º lugar, está em 40º. Subiu 30 pontos. Nós estamos falando de um país em que a OCDE está dizendo que o Brasil foi o segundo destino de investimento no mundo no primeiro semestre. Só perdeu para os Estados Unidos. Com desemprego historicamente baixo, com maior crescimento em 13 anos. Mas aí existem os tais mercados. Aí veio a público uma pesquisa da Quest, e eu não estou questionando a pesquisa, não sei quem foi entrevistado, mas eu acredito que é verdade. É um vomitório. Não da pesquisa, de quem respondeu. A política econômica está na direção certa ou errada? Na direção errada para 96%. 96% dos mercados não gostam de nada disso que eu falei. Ah, Reinaldo, é que eles não gostam da dívida, que eles acham que deve ser menor, é porque eles acham que assim o juro vai crescer. Não! Eu quero saber se isso que eu falei existe ou não existe. Isso que eu falei é mentira ou é verdade? Avaliação positiva ou negativa do governo? 90% negativa. Eles gostavam lá do Paulo Guedes. E a avaliação do Haddad? Aí é positiva para 41, regular para 35 e negativa para 24. Além de tudo, são os energúmenos.
Porque fica parecendo que o Haddad não é do governo. Fica parecendo que o Haddad é ministro, porque o Haddad falou, vou ser ministro. Não, ele é ministro do governo Lula. Ou eu perdi alguma coisa?